Primeiro livro de Samuel. Vamos falar agora sobre o pai. Capítulo 17, versículo 38. Vamos falar sobre o pai de Salomão. Capítulo 17, versículo 38. Vamos voltar à história de Davi, uma história com a qual a gente tem tanto para aprender. Versículo 38, capítulo 17, primeiro livro de Samuel. Quem for encontrando, se ficar à vontade para se levantar, faça isso. De casa, se posicione para cultuar conosco, não assista o culto, mas receba tudo no seu coração. Você de casa, você pode preparar aí papel e caneta para você anotar algumas coisas. Quem está aqui comigo, que não trouxe papel e caneta, faça uso do bloco de notas do seu smartphone. Todo smartphone tem um bloquinho de notas aí, escondido em algum lugar. Comece a digitar algumas considerações, para que você, mesmo depois do culto, amanhã, depois de amanhã, você volte e medite sobre aquilo que a gente vai falar aqui hoje. Versículo 38, diz assim: E Saul vestiu a Davi de suas vestes, e pôs-lhe sobre a cabeça um capacete de bronze, e o vestiu de uma couraça. E Davi cingiu a espada sobre as suas vestes e começou a andar, porém nunca o havia experimentado. Então disse Davi a Saul: Não posso andar com isto, pois nunca o experimentei. E Davi tirou aquilo de sobre si, e tomou o seu cajado na sua mão, e escolheu para si 5 seixos do ribeiro, e pô-los no alforje de pastor que trazia, a saber, no surrão, e lançou mão da sua funda, e foi aproximando-se do filisteu. O filisteu também vinha se aproximando de Davi, e o que levava o escudo ia diante dele. E olhando o filisteu e vendo a Davi, o desprezou, porquanto era moço, ruivo e de gentil aspecto. Disse, pois, o filisteu a Davi: Sou eu um cão, para tu vires a mim com paus? E o filisteu, pelos seus deuses, amaldiçoou a Davi. Disse mais o filisteu a Davi: Vem a mim e darei a tua carne às aves do céu e às bestas do campo. Davi, porém, disse ao filisteu: Tu vens a mim com espada e com lança e com escudo, porém eu venho a ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão, e ferir-te-ei, e tirar-te-ei a cabeça, e os corpos do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves do céu, e às feras da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Diga assim, ó, a minha vitória será para que todos saibam que há um Deus na minha vida. Senhor Deus, a nossa vitória tem propósito. A nossa vitória é para engrandecer o nome do Senhor, é para que o nome do Senhor mais uma vez seja exaltado através daquilo que vai acontecer na nossa vida e na nossa casa. Aqui estamos nós cultuando ao Senhor, com os nossos ouvidos atentos para ouvir a tua voz, com o nosso coração aberto para receber a tua palavra. Nós queremos ser ensinados, mesmo que para isso sejamos confrontados. Nós queremos sair daqui levando algo que não tínhamos, levando um conhecimento que ainda não havia sido revelado a cada um de nós. Meu Pai, fala, teus filhos ouvem, em nome de Jesus, amém? Senta adorando a Ele. Aí está a base de tudo. Quando as coisas nessa família começaram a mudar. Porque essa família até então provava das mesmas coisas de sempre. Nada mudava. Eu estou falando da família de Jessé, que era o pai de Davi. Jessé tinha lá seus filhos. Não havia uma perspectiva muito grande acerca da vida de nenhum deles.
Alguns deles já pensavam ter alcançado o máximo que poderiam alcançar na vida. Entre eles, o mais velho, que era capitão do exército aqui de Saul. Então, dentro daquela casa não havia grandes sonhos mais. Dentro daquela casa não havia grandes projetos mais. Os irmãos de Davi e o pai de Davi não tinham nenhuma esperança de um futuro extraordinário. Eles não esperavam que nada de radical ou de grandioso fosse acontecer para mudar o rumo da história da vida deles. Era uma história morna que vinha se repetindo de geração em geração. Até que Deus olhou para Davi e viu em Davi algo diferente. No Salmo 89, a partir do versículo 20, Deus tomou a boca do salmista e disse assim: achei a Davi. Achei a Davi. Davi tem irmãos, mas Deus achou a Davi. Tem mais gente dentro da casa de Davi, mas Deus achou a Davi. Esse achei a Davi é sinal que Davi tem algo que os outros não têm, que chama a atenção do Senhor, a ponto de fazer Deus se inclinar para a terra e dizer: achei a Davi. E quando rejeita o reinado de Saul, já decide quem vai reinar no lugar de Saul, Davi. Só que quando Deus decide o futuro de Davi, Davi está vivendo numa situação bem humilde, cuidando de ovelhas, atrás das ovelhas malhadas. O que Deus decidiu para o futuro de Davi não tem nada a ver com o momento de Davi. Davi não tem recursos para viver o que Deus sonhou para ele viver. Davi não tem pessoas que o projetem para que ele viva o que Deus decidiu que ele vai viver. Davi não tem meios nele próprio, nem nas pessoas à sua volta, para viver aquilo que Deus decidiu que ele vai viver. Mas o Deus que decidiu também se proverá de tudo aquilo que Davi precisa para conseguir chegar lá. O que Deus sonhou não tinha nada a ver com o momento de Davi. Isso tem muito a ver com essa noite. Porque de repente você está vivendo a sua vida pacata, tranquila, indo e voltando daquele emprego que você, quem sabe, já tem a sua carteira assinada há 10 anos, 15 anos, com a vida tão tranquila, quem sabe cômoda. Não dá para sonhar muito grande, mas também, pelo menos você tem o seu salário todo final de mês, bate na conta, atrasa alguns dias, mas logo depois cai na conta. Dá para você pagar o aluguel, quem sabe a prestação da casa que você comprou, dá para você pagar um Uber, dá para você comprar uma bicicleta motorizada para vir para o culto, dá até para comprar um carrinho bacana para você transportar a tua família, mas não há nada que diga para você que isso vai mudar bruscamente, mudar completamente. Parece que os dias vão sendo muito iguais uns aos outros, de modo que esse ano de 2024, parece que você está no mesmo patamar financeiro que estava em 2023, quem sabe aumentou um pouquinho, mas o mesmo patamar, ou algo muito semelhante a 2023, também parecido com 2022, provando uma melhoriazinha aqui, uma reformazinha ali, uma ampliação na casa, fez mais um quarto, chegou mais uma criança, alguma melhorazinha, mas nada que diga a alguém assim, ó, foi um milagre. Aí a gente entra nessa rotina da vida, nesse ciclo de mesmice. Não que você deva reclamar, pelo contrário, você deve agradecer até pelo pão que vem à sua mesa. Mas quem sabe muitos anos vivendo assim, não coopera para que você sonhe com uma mudança radical. De repente uma melhora, mas uma mudança brusca, uma transformação, é fora do seu contexto, é fora da sua realidade. Era de Davi também. Os anos se passam e Davi é pastor de ovelha malhada. Deus rejeita Saul, decide que vai colocar Davi no trono, mas passa 1, 2, 3, 4, e Davi não está no trono. Mesmo depois de receber o azeite na cabeça, Davi continua sendo pastor de ovelhas malhadas. Não houve uma mudança, uma transformação.
não houve um impacto, não houve algo que diga assim, ó, mudou tudo completamente. Não, Davi continua, até que um dia vai ter uma batalha, lá no Vale do Carvalho, de um lado os filisteus, de outro lado Israel. Saul ainda está no trono, ainda que não tenha mais o azeite na cabeça, mas está no trono. A guerra é uma guerra de nervos, porque do outro lado tem um gigante, todo mundo aqui chama de gigante, menos Davi. Tem um gigante filisteu e o nome dele, até nossas crianças sabem, o nome dele é Golias. E Golias está afrontando o exército de Israel, 40 dias afrontando, 40 dias gritando e dizendo, me dá um homem que lute comigo, mande um guerreiro para lutar comigo, para me enfrentar, eu pelos filisteus e um de vocês por Israel. Quem vencer a guerra é a guerra do seu povo. Me dê um homem, nada de ninguém se apresentar, todo mundo com medo. Quem sabe passou pela cabeça de alguém, será que eu consigo? Mas o será já indica dúvida, e tudo aquilo que você vai fazer com dúvida já é uma grande probabilidade de dar errado, porque a dúvida é a fé na derrota. Então se você já vai fazer alguma coisa pensando no que vai dar errado, a tendência é que dê errado, para a vida confirmar que você estava certo. E do lado do inimigo, todo mundo quieto, só um filisteu, um gigante, é que está gritando, e nesse dia, o pai de Davi chamou ele e disse assim, ó, toma aqui esses queijos, toma aqui isso aqui, leva para os seus irmãos, leva para o capitão do exército, leva para o rei, e me traga notícia dos seus irmãos que estão na batalha. Aí Davi vai para o campo de batalha, mas não como guerreiro. Davi não chega como guerreiro, Davi chega como entregador de marmita. Davi chega como alguém que foi lá para entregar alimentos para os irmãos dele e para o rei, um agradozinho para o rei. Foi assim que Davi chegou. Davi chega, como a gente diz lá fora, como quem não quer nada, e sai de lá carregando tudo. Davi não chega dizendo que faz e acontece. Davi não chega arrotando dizendo eu sou o cara. Davi não chega postando nas redes sociais, eu mando mesmo. Davi não chega dizendo, arrasta para cima que eu te ensino a ganhar dinheiro. Que quem quer te vender curso para você aprender a ganhar dinheiro está precisando do seu dinheiro para ter. Davi não chega dizendo, eu sou o melhor de todos. Davi chega desempenhando a função para a qual foi comissionado. E mesmo tendo lá uma guerra, Davi não recuou. Se eu tenho que fazer isso, então eu vou lá e vou fazer o que eu tenho que fazer. E é fazendo o que ele tinha que fazer, que Deus o levanta para fazer o que ninguém teve coragem de fazer. Pergunta para quem está do seu lado, e você? Está fazendo o que mesmo? Porque não fazer o que você tem que fazer pode estar roubando de você mesmo a possibilidade de estar na posição para Deus levantar você para fazer o que ninguém fez ainda. Imagina se Davi diz, eu que não vou. Imagina se Davi no meio do caminho joga os queijos fora, vai para debaixo de uma árvore, fica deitado, jogando um tigrinho, e depois volta lá para onde estava o pai e diz assim, pai, já entreguei. Imagina se Davi faz uma coisa dessa. Imagina se Davi diz, estou indo, mas na primeira esquina ele corta para o lado, desaparece, marca mais ou menos um tempo, e depois volta, sem queijo, sem nada, dizendo, está tudo bem por lá, está tudo tranquilo. Imagina se Davi fosse como muita gente que está caminhando e dizendo, olha o que meu pai me colocou para fazer, eu queria ser soldado, meu pai está me botando para ser entregador de queijo, isso também eu não faço.
Se não é para fazer o que eu quero, então eu não vou fazer o que o meu pai mandou. Imagina se Davi pensa assim. Imagina se Davi diz assim, ó, se não é para fazer o que eu quero, então eu não faço nada. Imagina se Davi pensa assim, ó, se não é para trabalhar no que eu quero, então também eu não saio de casa para trabalhar em coisa nenhuma. Se não é para fazer o que eu gosto, então também eu não vou fazer nada. Imagina se Davi pensa assim. Pergunta de novo para o teu irmão, você está fazendo o que mesmo? E por favor, se você está desempregado, quando alguém te perguntar, e aí, está fazendo o quê? Para de dizer que você está parado. Porque parado nem relógio fica. Porque a função do desempregado não é estar parado. A função do desempregado é estar procurando colocação no mercado de trabalho. Então, se você está desempregado e alguém chega para você e pergunta, está fazendo o quê? Não diga assim, estou parado. Diga assim, estou procurando uma colocação no mercado de trabalho. Porque parado, Deus não te levanta. Parado, Deus não vai te honrar. Davi foi. Aí Davi chegou, então, gente reclamando, gente murmurando, gente se lamentando da vida. Aí chegou Davi. O sonho de Davi era ser soldado. Aí quem é soldado está reclamando de ser. Ué. Quem é soldado não está exercendo o papel que deveria exercer, de enfrentar o gigante. Interessante isso. Aí Davi chega, e Davi ouve o tumulto, o alvoroço todo. Aí Davi pergunta assim, quem é este incircunciso para desafiar o exército do Deus vivo? Só que o irmão dele ouviu isso, aí o irmão dele olhou para ele e desprezou ele, disse assim, cadê aquelas poucas ovelhas malhadas? Você deixou com quem? Seu presunçoso. O que o irmão dele está dizendo é o seguinte, ó, não era nem para você estar aqui. Interessante. O irmão está dizendo, não era para você estar aqui. E ele que estava ali não estava fazendo nada. É quem não faz, querendo se levantar para impedir quem chegou agora de fazer. Aí Davi sai de perto dele. Porque a primeira coisa que você quer, se você quiser dar certo na sua vida, a primeira coisa é você aprender a identificar os seus adversários. Deixa eu trazer isso para a nossa realidade desse culto. Se você quer dar certo em alguma coisa, a primeira coisa que você precisa fazer é identificar o que está se levantando contra. Identificar o problema, identificar a barreira, identificar o adversário. Você precisa identificar qual é o meu opositor. O que está se opondo ao seu sucesso financeiro? Não é o teu irmão que ganha mais do que você, irmão. Porque tem gente que ganha menos do que o outro, aí se levanta contra o outro que está ganhando mais. O seu irmão, que está ganhando mais do que você, não é o opositor nessa história. Não é culpa dele se você não está ganhando bem. Não é culpa do teu vizinho se a tua casa não está sendo abençoada financeiramente. Você precisa identificar qual é o seu verdadeiro opositor. Para quê? Para você não gastar energia com quem não é teu inimigo. Está se levantando contra quem prospera. Quem prospera não tem culpa de você não prosperar. Você se levantou contra o opositor errado. Davi chega no cenário e a primeira coisa que Davi precisa fazer, porque isso aqui vai mudar a realidade de Davi, gente. Isso aqui é que vai projetar Davi. Davi passa a ser referência depois disso aqui. Davi passa a ser conhecido e reconhecido depois disso aqui. Então qual a primeira coisa que Davi tem que fazer? Reconhecer qual é o opositor. O que impede você de prosperar? O que impede você de abrir o seu próprio negócio? O que impede você a fazer essa loja que você tem dar certo? O que impede você a ser promovido no trabalho? Não é o teu colega, não. Para de olhar para a direção errada. Davi sai de perto do irmão, porque Davi entendeu, o opositor não é esse aqui. Eu preciso encontrar
o X da questão. Aí Davi sai de perto e pergunta assim: o que se fará a pessoa que enfrentar esse incircunciso e vencer? Aí dizem assim para ele: olha, essa pessoa não pagará mais impostos, a descendência dessa pessoa nunca mais pagará impostos, e a essa pessoa ainda será dado o direito de se casar com a filha do rei. E o que é isso? Isso aqui fez todo sentido para Davi. Isso aqui fez Davi agora ter vontade de entrar na guerra. Deixa eu te explicar isso aqui. Você quer prosperar para quê? O seu objetivo precisa ser claro. Quando o seu objetivo é claro, você tem disposição para se levantar contra o gigante. Quando o seu objetivo é claro, você tem disposição para acordar de madrugada para trabalhar. Que talvez seu opositor seja o teu sono dormente. Que isso? Tem que falar, ué. Dorme 10 horas, acorda meio-dia. E está dizendo: não sei por que as coisas dão errado para mim. A não ser que você trabalhe em algum teste de qualidade de sono, o seu opositor está sendo sono, a tua preguiça. Davi identifica qual é o opositor. De repente, o que está se levantando contra você é a falta de recurso. O teu problema para você não dar certo financeiramente é que a tua empresa, a tua loja não tem capital de giro. Você vai dar certo como? Como é que você vai dar certo sem capital de giro? Você compra por 50, você vende por 100, aí depois você precisa voltar a comprar de novo por 50, vender por 100. Você não tem capital de giro, você não tem investimento, você não tem um caixa. Como é que você não tendo um caixa, você vai fazer esse negócio virar? Não tem como. E pode ser que esse seja o seu opositor. Seu opositor não é quem tem um caixa, é o fato de você não ter. Então quem tem que dar um jeito é você. E vou dizer mais, posso falar sim ou não? Talvez o seu opositor seja a sua carteira de trabalho. Como assim? Tem um baita de um talento, mas se acostumou a trabalhar como empregado. Tem dom, tem talento, tem disposição, aí trabalha que é uma beleza, e coloca o dinheiro no bolso de alguém. Faz alguém vencer, faz alguém prosperar, faz alguém poder ir para uma praia no final de semana com aquilo que você produziu. Apóstolo, mas não tem que produzir? Não tem. Mas se você sonha em ser empreendedor, até quando você vai ficar com medo de abrir a sua empresa? Talvez o seu opositor, ou o seu gigante, seja o medo. O seu gigante é a falta de capital. O seu gigante é não ter um conhecimento técnico acerca da coisa. Aí Davi pergunta a segunda vez: o que se fará a quem ganhar esse gigante, esse incircunciso? Responde a mesma coisa para ele. Davi não se dá ainda por satisfeito, ainda pergunta uma terceira vez: o que vai ganhar quem vencer esse incircunciso? E dizem de novo para Davi o que ele vai ganhar se ele vencer o incircunciso. Sabe o que está faltando para muita gente aqui? Pergunta: o quê? Já enxergar pelos olhos da fé aquilo que você quer ganhar como se já fosse seu. Começa a imaginar como vai ser bom você viajar com a tua família. Começa a imaginar como vai ser bom você empregar pessoas. Começa a imaginar como vai ser bom você pagar uma escola particular para o teu filho. Começa a imaginar como vai ser bom você comprar um carro para vir para a igreja com os teus amigos. Começa a imaginar como vai ser bom ir no supermercado e comprar o que quiser comer. Começa a imaginar como vai ser bom fazer aquele churrasco final de semana e convidar os amigos para estar lá. Começa a imaginar como vai ser bom ir numa pizzaria e não se preocupar com o preço da pizza. Você precisa passar por um processo que eu ensino algumas pessoas que andam mais perto. Qual? Da experimentação. Apóstolo, meu carrinho velho me leva para tudo quanto é lugar. Faz o seguinte, irmão: fica 2 dias andando em um carro novo e depois me diga se você quer voltar para o seu carro velho. Apóstolo, a comida ali, tem uma quentinha ali, rapaz, que é R$4,50. Quentinha inteira. Beleza, irmão. Come lá no restaurante secreto, depois me diga qual que é melhor. Se é do secreto ou se é da quentinha de R$4,50. Olha para o teu irmão e diga assim para ele: ó, você merece o melhor. Você é filho de Deus, você merece o melhor.
Davi estava vivendo, não estava? Estava. Mas Davi está querendo saber qual vida melhor ele vai passar a ter depois que ele enfrentar esse desafio. Davi está vivendo, mas Davi está dizendo assim, ó, eu posso viver melhor do que eu vivo, eu posso ter mais do que eu tenho, eu posso conquistar o que ainda não conquistei, eu posso chegar onde eu ainda não cheguei, e é isso que eu quero. Quem quer dar certo aqui? Eu volto aqui. Porque Davi primeiro identifica quem é o incircunciso. Eu vou falar gigante, mas entenda que Davi nunca chamou ele de gigante. Davi primeiro identifica qual é o gigante que ele precisa derrubar para que ele consiga prosperar. Qual é o gigante que tem que cair para que você prospere? É um gigante chamado cartão de crédito? Como assim? É a sua falta de controle? Vive se endividando no cartão? Será que é esse o gigante? Se for esse o gigante é mais fácil, bota ele no altar que a gente corta ele no final do culto. Quebra ele todinho, pica ele todinho. E não adianta esconder um não, traz todos eles. Porque tem uma turma aí que tem esse gigante e tem os filhotes do gigante. De repente esse pode ser o gigante que está impedindo você de prosperar. Qual é o gigante que está impedindo você de prosperar? Querer comprar agora o que o teu dinheiro ainda não dá para comprar? Aí vive endividado. Tem gente aqui que vive pagando juro. Como assim? É porque vive pagando as contas atrasadas. Irmão, se você parar para fazer a conta do que você paga só de juro, você infarta. Paga a conta de luz atrasada, sempre paga com juro. Paga água atrasada, sempre paga com juro. Paga Casa Bahia atrasada, sempre paga com juro. Paga o carnê do carro atrasado, sempre paga com juro. Aí junta 150 de juro de um, 200 de outro, 300 de outro, quando você vai ver, é quase R$2.000 só de juro que a pessoa paga por mês, porque paga atrasado. Pode ser que esse seja o teu gigante, que está te impedindo de prosperar. Você diz, nunca sobra nada, mas não é para sobrar mesmo. Você está pagando juro em cima de juro. Davi primeiro identifica qual é o gigante que me impede de prosperar. Aí o que Davi vai fazer depois? Se encher de coragem. Repita comigo, coragem. Que não adianta identificar o gigante, mas não ter coragem de partir para cima dele. Não adianta identificar que o problema é o cartão e não ter coragem de cortar ele aqui no final do culto. Não adianta chegar à conclusão de que o gigante é não ter um capital de giro e não vender aquela televisão para poder ter um capital de giro. Como assim? Que presta atenção. Se você não tem capital de giro para investir no seu negócio e você está pensando em pegar dinheiro emprestado para investir no seu negócio, você está lascado. Você vai pagar juro. Você vai pagar juro. E tem gente que ainda é tão maluco que ainda pega dinheiro emprestado com a agiota para investir no negócio. Não. Aposto, mas onde é que eu vou encontrar o capital de giro? De repente dentro da tua garagem. Como assim? Seu carro? Vende o seu carro. Vende a sua moto. Você tem um carro que vale 50, vende ele, compra um que vale 25 e faz daquilo ali o capital de giro, e tenha sabedoria para gerenciar esse negócio. Mas não vai pegar dinheiro com a agiota não, porque isso vai ser 2 gigantes, não vai ser um só não. Então Davi primeiro identifica o que me impede de romper aqui agora. Está ali, o gigante. E o que eu tenho que fazer? Me encher de coragem para derrubar esse gigante. Agora perceba, Davi se encheu de coragem em um lugar que estava todo mundo com medo. Se andar com corajoso e ficar corajoso é mais fácil. Agora você está no meio de um monte de gente medrosa e desenvolver coragem é uma arte. Porque Davi estava cercado de gente medrosa, cercado de gente com dúvidas. Para todos os lados que Davi for falar com alguém, está todo mundo com medo e com dúvida. Aí Davi está cercado de gente, cheio de dúvida e de medo, mas ele vai se levantar e vai desenvolver coragem. Davi não se deixou influenciar pela dúvida dos outros. Conta o teu sonho para alguém, você vai ver a quantidade de dúvida que vai chegar em cima da sua cabeça. Conta o teu projeto para alguém, conta para a tua família o teu projeto, para você ver o balde de dúvida que eles vão jogar em cima de você, mais conhecido como balde de água fria. Conta na tua roda de amigos, para você vai ver a quantidade de dúvidas que vão jogar em cima de você. Davi não permitiu que a dúvida dos outros interferisse na certeza dele.
Posso dizer isso aqui de novo? Grava isso no seu coração. Davi não permitiu que a dúvida dos outros interferisse na certeza dele. E vou dizer mais, até se quem estivesse do ladinho dele dissesse assim para ele, ó, eu não acho que isso vai dar certo, aqui dentro tinha uma certeza, eu vou fazer dar certo. Dá uma sacudida no seu irmão, dá uma sacudida, fala para ele assim, ó, faz dar certo. Agora ajuda ele e fala assim, ó, vai dar certo. Se essa pessoa te contar qual é o sonho dela, quero ver se você sustenta essa palavra. A vontade de Davi é derrubar o gigante. Aí Davi vai falar com o rei. Davi vai falar com Saul. Saul é o mais alto de Israel. Saul que deveria enfrentar esse gigante. Aí Saul tem a armadura, tem espada, tem escudo. Aí chega Davi, ó. Eu vou enfrentar esse gigante e preciso da permissão do Senhor. Me dá permissão para que eu enfrente esse gigante. Aí Saul diz para ele, você não pode enfrentar esse gigante, você é menino, você é um rapazinho ainda, e esse gigante é homicida desde a mocidade dele. Esse gigante é acostumado a matar, e você é só um menino. Então o rei, ao invés de incentivar, jogou o balde da dúvida. O rei tentou desanimar Davi, dizendo para ele, você não vai conseguir. E parece que o rei sabe mais do que ele. Mas até o rei que tem mais idade do que ele, que tem mais tamanho do que ele, que tem mais força do que ele, quando abre a boca para falar, isso não penetra no coração de Davi. Por quê? Porque entre a palavra de um Saul com medo e a certeza de um Deus todo-poderoso que já colocou no meu coração, eu fico com aquilo que Deus me falou. Você não precisa de torcida, você precisa de certeza. Você tem certeza? Você não precisa de torcida, você não precisa de incentivo, porque tem momentos que o seu sonho é tão fora da realidade que vai parecer loucura. Um gigante homicida, assassino, e um rapazinho que é cuidador de ovelha malhada está dizendo, eu vou matar ele. Ninguém acreditaria em Davi mesmo não ali, gente. Tem gente que só vai acreditar em você depois que você voltar com o resultado na mão. Está esperando o que para ir lá fazer? Está esperando o que para tomar atitude? O tal do tapinha nas costas? Não, não vai ter tapinha nas costas, vai ter tentativa de puxada de tapete, vai ser tentativa de dedo no olho, igual o irmão dele que queria botar ele para casa antes mesmo dele entrar no cenário. No lugar de incentivo, Davi encontrou balde de água fria que poderia gerar dúvida, só que o coração de Davi está blindado. Qual a certeza que Davi tem? Davi sabe com quem ele anda, aleluia. Davi sabe quem guardou ele no campo, Davi sabe quem fez ele chegar até ali, e você sabe quem fez você chegar até aqui. Aí Davi vai dizer para o rei, rei, o teu servo estava no campo cuidando das ovelhas malhadas, apareceu um leão para devorar uma das minhas ovelhas, eu não deixei não, eu matei o leão. E outro dia apareceu o urso também para devorar uma das minhas ovelhas. Eu não deixei o urso devorar a ovelha, eu matei o urso. E o Deus que me deu vitória sobre o leão e sobre o urso, vai me dar vitória sobre esse gigante aí. O gigante é maior que o leão, mas Deus é maior que o gigante. Aquele gigante era maior do que o urso, mas Deus é maior do que o gigante. Aquele gigante era maior do que Saul, mas Deus é maior do que o gigante. Aquele gigante era maior do que a possibilidade de Davi, mas Deus é maior do que o gigante. Aquele gigante era maior do que o recurso que Davi tinha, mas Deus era maior do que o gigante. Talvez esse gigante seja maior do que o teu recurso, seja maior do que qualquer coisa que você tem em suas mãos, mas o Deus que você serve é maior do que o gigante. Quem está comigo para dar glória a Deus? Davi se enche de coragem, mesmo rodeado de pessoas cheias de medo. Aí que pega. Pergunta para mim, jovem, por quê? Porque todo culto que você vem para essa igreja aqui, Deus enche você de coragem.
Então a desculpa que você não se levanta para fazer nada, porque as pessoas que te cercam são pessoas que não te incentivam. Para nós que frequentamos essa igreja, não cola, porque todo culto que você entra aqui tem palavra de incentivo para você. É você que decide o que você escolhe ouvir, se as vozes daqueles que te desanimam ou se a palavra de Deus que te levanta. Aí Saul viu que não dava para impedir Davi, mesmo ele sendo o rei, não dava para impedir Davi. E vou dizer um negócio, ali quem mandava era Saul. Repita comigo, ali quem mandava era Saul. Mas mesmo Saul sendo aquele que manda ali, ele sabe, eu não consigo impedir esse menino. Ele está determinado. Aposto, é porque os meus pais não deixam. É você que não está determinado o suficiente. É porque as pessoas não me incentivam. É você que não está determinado o suficiente. Porque quem está determinado o suficiente, nem o rei consegue parar uma pessoa dessa. E como ele viu que não dava para parar Davi, ele pega a roupa dele de guerra, a armadura dele, e coloca em Davi. Só que ele era o mais alto de Israel, e Davi é um menino, pequeno ainda, jovem. Ele pega a espada dele e dá na mão de Davi, e Davi vai vestir o que é de Saul. Aí Davi começa a dar alguns passos com a armadura de Saul, e Davi percebe que com a armadura de Saul, ele não consegue andar. Aí a gente aprende mais uma lição com Davi. A primeira lição foi, Davi precisou primeiro identificar qual é o gigante. Davi precisou, em segundo lugar, se encher de coragem. E Davi precisou, em terceiro lugar, entender qual é a ferramenta que ele tem. Que você não vai dar certo com aquilo que está na mão do outro. Se eu tivesse o carro que o Maico tem, se eu tivesse o cabelo que a irmã tem, se eu tivesse o diploma que aquele irmão lá tem, se eu tivesse a oportunidade, se eu tivesse os pais que Paola tem, se eu tivesse... para aí! Davi está andando com a armadura de Saul, mas Davi percebe, isso aqui não cabe em mim. Agora você imagina, todo mundo que está ali do exército gostaria de ter a honra de vestir a roupa do rei. O que todo mundo queria está no corpo de Davi. Só que Davi entende, o que todo mundo está querendo não serve para mim. Davi volta, tira a roupa, entrega a Saul, pega a espada, devolve a Saul, fala um muito obrigado para Saul. Mas olha o que o texto vai dizer. Davi pega a sua funda, vamos trazer para a roça aqui, ele pega a seta dele. Ele pegou a funda dele, a seta dele, escolheu, está no texto, Davi escolheu 5 pedras no rio, colocou dentro do alforje dele, pegou a funda dele e foi na direção do gigante. O que é isso? Davi aprendeu a usar as ferramentas que ele tinha. Porque Davi não tinha habilidade com a espada de Saul, Davi tinha habilidade com a funda dele. Davi não tinha habilidade com a armadura de Saul, Davi tinha habilidade com a roupinha dele. É melhor usar o simples no qual eu tenho habilidade, do que me meter a besta em tentar fazer coisa que eu não tenho habilidade para fazer. Para de querer dar certo naquilo que o outro está dando. Você tem que dar certo naquilo que você tem habilidade para fazer. Porque alguém está dando certo vendendo carro, aí você acha, não, eu vou vender carro e vou dar certo. Você não conseguiu vender nenhum picolé, você quer vender carro. Porque alguém tem habilidade nessa questão de beleza, você acha que você vai dar certo também na área da beleza, fazendo procedimento. Para de achar que você vai dar certo onde quem tem habilidade é o outro. O outro tem aquela habilidade naquela área, porque existe alguma área que você tem uma habilidade que essa pessoa não tem. Se o teu talento é para bolo, vai abrir sua bolaria. Se o teu talento, meu irmão, sei lá, para vendas, vai ser um vendedor. Se o teu talento é para fechar algum contrato grande, vai trabalhar em uma multinacional. Você vai dar certo onde você tem talento. Imagina eu, irmão,
Eu tentei tocar violão. Tentei, eu bem. Mas eu descobri que o violão, todo violão tem um problema para mim. Pergunta qual? As cordas. Se não fosse as cordas, eu ia tocar violão muito bem. Se não fosse as cordas. Se eu pegar o violão e ficar batendo nele, vai ficar legal. Mas o problema do violão são as cordas. Ou será que sou eu que não tenho talento para tocar violão? E se eu não tenho talento para ficar tocando violão, por que eu vou tocar violão? Deixa eu ficar com o microfone na mão e pregar, porque foi para isso que Deus me chamou. Deixa eu fazer alguma coisa que eu tenho talento para fazer. Você não é obrigado a dar certo naquilo que eu dou. Porque se você tentar e der errado, você vai dizer que eu tenho sorte. Se você tentar fazer o que eu faço e der errado para você, você vai dizer que eu tenho sorte. Mas não é sorte. É porque Deus me deu um talento para uma área. E deu a você um talento para uma outra área. Eu já tentei ensinar para adultos aqui na igreja algo que eu ensinei para o meu filho. Adultos aqui da igreja não conseguiram pegar. E o meu filho pega e trabalha comigo nisso. O que é isso? É talento que ele tem para aquilo. Assim como os outros adultos têm talento para outras coisas. Davi não tinha que ir com a armadura de Saul. E que bom que Davi entendeu rápido. Que quanto mais eu demoro para entender, mais tempo eu perco. E tem gente que está perdendo tempo na vida profissional. Por quê? Porque está tentando forçar uma barra para dar certo em coisas que não tem talento. Não tem talento. Irmão, não me chama para comer pizza ruim, não. Não é porque pizzaria dá certo que toda pizzaria que abrir vai dar certo. Tem gente que não tem talento para pizza. De repente tem para um hambúrguer, não sei. Vai fazer um hambúrguer, vai fazer um bolo, sei lá, irmão. Vai fazer um churrasco que me chama. Descubra qual é a onda que você tem mais facilidade de surfar. Agora, para cada onda também, ou para cada modalidade, tem um tipo de prancha. Davi pegou a funda dele, o alforje dele, as 5 pedras que ele escolheu, e foi para cima do gigante. Ô característica linda Davi tinha, pergunta qual? A pergunta mais alta qual? Ele confiava nas habilidades e na experiência que ele tinha com a funda. Irmão, com a espada aqui até agora ele não era bom não. Mas o Davi, quando pegava uma funda e mandava uma pedra, era só marcar um X que ele acertava. O que é isso? Davi tinha habilidade com a funda na mão. Para que ele vai usar a espada se a habilidade na mão dele é para a funda? A espada parece ser algo mais poderoso do que a funda, mas a habilidade dele é na funda. Então ele vai para cima do gigante, e o gigante começa a debochar dele. De acordo com o texto, o gigante desprezou Davi. Mas e daí se estão desprezando? E daí se estão jogando balde de água fria? E daí se estão dizendo não vai dar certo? E daí se estão dizendo isso é loucura? Daqui a pouco todo mundo vai ficar de queixo caído. Por quê? Porque Davi vai voltar com a cabeça do gigante na mão. E daí se tem gente que não está acreditando, daqui a pouco vai ter gente que vai ficar de queixo caído. Quando? Quando receber o convite para a inauguração do teu negócio. Quando vê você surfando a onda. Quando vê você lá na crista da onda, meu irmão. Quando vê você arrebentando. E tem um quarto ponto. Pergunta qual? Davi teve uma estratégia. Porque não adianta saber qual é o gigante. Não adianta se encher de coragem. Não adianta ter habilidade em alguma coisa, mas não ter estratégia. E vou dizer um negócio, irmão. Tem gente que tem uma baita habilidade para fazer as coisas, mas não tem talento nenhum para gerenciar. Aí tenta abrir o próprio negócio. E tem talento, tanto que trabalhava para as pessoas e as pessoas prosperavam. Aí essa pessoa entendeu assim, ó, eu vou abrir o meu próprio negócio. Aí abriu o próprio negócio. E quem sabe está desanimando, pensando em fechar. Tem um talento enorme. Faz uma pizza, estou usando exemplos, tá? Faz uma pizza como ninguém, um bolo como ninguém.
Faz aquele hambúrguer que deixa a gente com vontade de quem está do lado dizer, não quero mais não, para ver se a gente pega o que sobrou. Mas na hora de administrar, faz tudo errado. Não sabe fazer conta direito do negócio. Não sabe o que é capital de giro e o que é lucro. Não sabe o que é para investimento. Não sabe o que é payback. Acha que o que botou hoje já pode tirar tudo amanhã. Aí tem um talento incrível para fazer, mas não tem uma estratégia para administrar. Davi tinha uma estratégia. Olha a estratégia de Davi. Eu vou pegar 5 pedras. Quantas pedras? Por quê? Porque os filisteus tinham 5 gigantes. Então Davi não pegou 5 pedras porque ele achou que ele ia errar a primeira. Davi pegou 5 pedras, porque é o seguinte: se levantar o segundo, eu já estou preparado. Se levantar o terceiro, eu estou preparado. Se levantar o quarto, eu estou preparado. Então a estratégia está montada. E parte da estratégia de Davi é o seguinte: eu vou mirar na testa dele. Se eu mirar na testa dele, eu derrubo ele. Aí Davi põe a pedra que era para Golias na funda, gira e lança. E quando Davi lança, pegou exatamente onde Davi queria. A estratégia deu certo, pegou na testa. Aí o que o texto vai dizer? Que o gigante caiu com o rosto no chão. Se pegou na testa, era para o gigante cair com a nuca no chão. Mas o gigante caiu com a testa, com a cara no chão. Por quê? Porque quando eu identifico o meu gigante, quando eu me encho de coragem, quando eu uso a ferramenta na qual eu tenho habilidade, e quando eu tenho uma estratégia, Deus desce para operar o milagre. Qual é o teu gigante? Você vai ficar ouvindo as vozes daqueles que te desanimam ou vai se encher de coragem? Em que você tem talento? E qual é a sua estratégia? Se você tiver resposta para essas coisas nessa noite, você está pronto para ver Deus descer e dar um pescoção nesse gigante, para esse gigante cair. Porque se a pedra pega na testa e o gigante cai para frente, então quem derrubou aquele gigante foi o próprio Deus. Deus vai te dar a vitória se você tiver a visão clara de quem é o gigante, se você se encher de coragem, se você usar a ferramenta que você tem nas mãos, e se você tiver uma estratégia. Deus está pronto para fazer esse gigante promover você. Davi entendeu: eu estou diante de uma oportunidade. O que para os outros era problema, para Davi era oportunidade. Quem está entendendo, dá glória a Deus. Fique em pé para a gente terminar com você de pé. Davi tinha clareza de quem era o gigante, se encheu de coragem. Davi tinha talento com uma ferramenta. Davi tinha uma estratégia. E Davi teve ousadia. Que a gente tem que ser ousado. Só dá certo, presta atenção, só arrebenta na vida quem tem ousadia. Mas pelo amor de Deus, não confunda ousadia com falta de responsabilidade. Não é. Tem gente que é irresponsável e diz que é ousado. Vou usar um exemplo, ó, estudante. Pega o dinheiro e bota no mercado financeiro sem saber operar. É que eu sou ousado? Não, é irresponsável. Não é ousado. Por quê? Porque não tem um talento, não identificou qual é o gigante que está te atrapalhando, talvez seja o seu emocional. Se enche de coragem. Se encheu de coragem. Não, eu vou. Mas na verdade essa coragem é fruto de um desespero. Aí não tem talento. Aí não tem estratégia nenhuma. Aí diz: eu tenho ousadia. Ousadia sem nada dessas coisas que a gente conversou aqui hoje, é falta de responsabilidade. Aí só piora as coisas. E que ninguém aqui mais cometa esse equívoco. Eu sei que você tem sonhos. Eu sei que você quer dar o melhor para a sua família. Eu sei que você quer ajudar pessoas. Mas cuidado
para não estar confundindo ousadia com falta de responsabilidade. Mesma coisa esses joguinhos aí. Não diga que isso é ousadia. Isso é falta de responsabilidade. E Deus não quer isso da gente. Deus não quer isso da gente. Apóstolo, mas eu não consigo me livrar disso. Consegue sim. Paulo disse assim, ó, não vos sobreveio tentação maior do que a nossa força de suportar. Então você aguenta. É que eu estou sendo tentado pelo vício. Você aguenta. Deus te fez mais forte que o vício. Deus te fez mais forte do que o vício, do que a falta de responsabilidade. Davi identificou o gigante, se encheu de coragem, tinha habilidade, tinha um talento, tinha uma estratégia e usou a ousadia, foi para cima e venceu. Derrubou o gigante. Com a própria espada do gigante, ele cortou a cabeça do gigante. Por quê? Porque eu preciso saber qual ferramenta eu devo usar para cada coisa que eu vou fazer. Não adiantava Davi tentar arrancar a cabeça do gigante com a funda. Ele conseguiria, ou levaria um tempão, né? Então, para cortar a cabeça do gigante, ele precisou da espada. É a ferramenta certa para o momento certo. Arrancou a cabeça do gigante e vem com a cabeça do gigante na mão. Aí todo mundo que tentou fazer ele desanimar, agora está fazendo isso aqui, ó. Está aplaudindo Davi. E sabe a turma que dizia para ele, isso não vai dar certo. Agora está dizendo, eu sabia que você ia conseguir. Se prepara para isso. Que vai ter muita gente que vai olhar para você e vai dizer, eu sabia que você ia conseguir. Mentira. Estava certo de que você ia se frustrar. Mas Deus decidiu fazer você conseguir. Eu quero adorar esse Deus. Mais alguém quer? Adore Ele então, vai. Sei que os seus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. Oh Deus. E os seus ouvidos sempre sensíveis eles estão. Estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mais alegria. mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto. És Deus de perto e não de longe. Nunca mudastes. Tu és fiel. Uou! Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Eu vou terminar dentro de 2 minutos. Eu sei que tem pessoas aqui que têm talentos e alguns saltam, é perceptível, a gente enxerga de longe. Vou usar alguns exemplos, tá? E se eu não citar o seu exemplo, não se sinta inferior por isso. Você tem talento. Por exemplo, vocês viram aquele tanque de guerra que estava aí no Congresso de Mulheres? O bicho está estacionado lá atrás. Irmão, eu fui para perto daquele tanque, eu fiquei olhando para aquele tanque, eu fiquei um tempão parado olhando para ele. Gente, que talento é esse? Como é que faz um negócio daquele? Nem se fosse fazer um desse tamanho eu conseguiria. O cara pega um negócio daquele tamanho, faz um tanque. Como é que, que talento é esse? Foi o irmão Petson que fez. Agora você imagina Petson tentando tocar teclado. O talento dele é para aquilo lá, irmão. É para pegar uma madeira. Eu olho para a madeira, eu vejo madeira. Ele olha para a madeira, ele já vê o que ele vai fazer com a madeira já pronto. Porque o cara, para fazer um tanque daquele ali, ele já enxergou o tanque antes do tanque estar pronto. Já estava aqui, ó, na cabeça dele.
Quer ver uma outra arte que eu acho um negócio incrível? É o tal do pedreiro. Rapaz, o cara chega num terreno que não tem nada. Tem nada, é chão. E de repente tem uma casa erguida. E a gente vai ficar debaixo dessa casa. Irmão, é um talento que eu acho incrível. Os caras com aqueles objetos, né? Prumo, régua, não sei o quê. Imagina eu tentando levantar uma parede, irmão. Não é o meu talento, mas eu acho um talento incrível. O pedreiro. Pintor, irmão. Que todo mundo acha que tem um pouco de pintor. Você estraga a tinta, você suja o chão todinho, a mulher fica zangada. Você gasta mais do que você tinha que gastar, paga um pintor. E você vai ver o que é talento. O cara pega o rolo, ó. Aí a gente olha para aquilo e pensa assim, é fácil. Aí a gente pega o negócio, faz assim, a tinta vem na cara da gente. É uma desgraça. Porque o cara tem um talento incrível. Toca aí, faz dó. Lá. Eu não sabia de nada disso, mas ele sabe. Ele estava no carro comigo e tinha um barulho. Ele disse para mim em qual tom estava o barulho que estava a garrafa de dentro do carro. Dá raiva, não dá não? Tinha uma garrafinha fazendo barulho. Isso aqui está em... É o dom, o ouvido do cara. Tem gente que pega um instrumento, por exemplo, Pedro, meu filho, nunca tocou cavaquinho. Toca violão, teclado, bateria, carrom. Aí estava tendo aqui o pagode, Pedro pegou o cavaquinho e começou. E ele ficou o pagode inteirinho. Enquanto ele não tocou aquele cavaquinho direito, ele não parou. E o que é isso? É dom, é um talento que ele tem para a música. É o ouvido bom do cara. Agora você imagina o cara que está desempregado fala assim, eu sou pedreiro. Só porque está desempregado e o vizinho dele está querendo construir uma casa. Irmão, vai dar morte. Porque essa casa vai sair toda torta, o vizinho vai ficar louco, vai gastar todo o dinheiro, não vai dar certo. Apóstolo, mas meu talento é para fazer bolo. Você pode ficar rica fazendo bolo? Como? Pode. Meu talento é para pipoca. Irmão, você pode ficar rico fazendo pipoca. Dá. O que está faltando é estratégia, porque o talento você tem. Você sabia que gente com a estratégia certa fica milionário vendendo pipoca, botando franquia de pipoca em tudo quanto é shopping do Brasil? Aí você chega lá e pipoca colorida, pipoca disso, pipoca daquilo outro. Aí tem pipoca daquela marca espalhada no Brasil todo e o cara está rico. E o cara nem pipoca está fazendo mais. Só está colhendo os frutos. Dá para você prosperar naquilo que é o seu talento. Você não precisa tentar imitar o que o outro faz. Apóstolo, por que está terminando assim um culto? Porque a minha oração nessa noite vai ser para que Deus te dê estratégia naquilo que você tem talento. Você não vai precisar tentar fazer outra coisa. Porque se Deus te deu um talento nessa área aí, é nessa área aí que Deus vai fazer você prosperar. É usando o que Ele te deu como talento que você vai prosperar. Está comigo aqui? Apóstolo, eu quero receber isso. Põe a mão no seu coração que eu vou orar. Vou nem chamar você para vir aqui à frente. Por quê? Porque todo mundo aqui tem talento. Todo mundo aqui tem. Você só precisa descobrir qual é o seu e pedir a Deus a estratégia certa. Senhor Deus, eu estou diante dos empreendedores. Eu estou diante de pessoas que nessa noite, ó Pai, vão para casa pensando em tudo isso. Vão identificar qual é o gigante que precisa derrubar. Talvez seja o gigante, Senhor, da compulsão por compras. O gigante, meu Senhor, da falta de controle. Aquele cartão de crédito. O gigante daqueles juros que vive pagando. Eu não sei qual é o gigante, mas essa pessoa hoje vai identificar para derrubar. Essa pessoa hoje vai se encher de coragem. Essa pessoa também vai identificar o talento que tem. Eu sei que alguns aqui já identificaram, meu Senhor, mas eles não sabem o que fazer com esse talento. Eles já identificaram que tem um talento para algo, mas quando eles olham para aquilo que eles sabem fazer, eles ficam pensando, como eu vou crescer fazendo isso aqui? Como que eu vou dar certo fazendo isso aqui? Oh meu Deus, da estratégia, meu Senhor, da estratégia, da visão de águia. Unge a mente deles como o Senhor ungiu de Daniel.
Visita eles na madrugada, como o Senhor já fez comigo várias vezes, Pai, em que eu dormi e pedi ao Senhor uma ideia, e quando eu acordei, eu já acordei com a ideia na mente. Faça isso hoje. Dá estratégia para eles, dá visão de águia, meu Senhor, porque eles vão engrandecer o nome do Senhor. Quando Davi venceu aquele gigante, Pai, foi o nome do Senhor que foi exaltado naquele vale. Foi o nome do Senhor que foi engrandecido no reinado de Davi. Tudo aquilo que aconteceu com Davi foi para engrandecer o teu santo nome. Então todo o crescimento que vai acontecer na vida dessas pessoas que aqui estão, que sejam para engrandecer o teu santo nome. Por isso eu te peço, Senhor, não permita que essa pessoa tenha apenas o talento, dá para ela a estratégia, em nome de Jesus, amém? Bem forte para Jesus, meu irmão. Há poucos dias eu ouvi a história de um camarada que era motorista de ônibus. De motorista de ônibus ele comprou um micro-ônibus. Depois do micro-ônibus ele comprou um ônibus maior. E hoje o cara tem uma frota de centenas de ônibus de turismo. O cara era motorista de ônibus. E hoje é dono de uma empresa de transporte. Há um tempo atrás eu ouvi uma história de um cara que é dono da maior empresa de aviação dos Estados Unidos. O cara nem o ensino médio tem, mas é dono da maior empresa aérea dos Estados Unidos. Não dê mais desculpa nenhuma. Só peça a Deus para te fazer enxergar, se você ainda não enxergou, qual é o seu talento. Mas não use esse talento sem estratégia, porque senão você só vai gastar tempo e não vai ganhar dinheiro. Peça a Deus para te dar uma estratégia, para você ganhar na área financeira através do talento que você tem. Senhor, confirma isso na vida dos meus irmãos. Gratidão por essa noite, e que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor, ágape e azaque desse Deus que é Pai, a comunhão, consolação e unção poderosa do Espírito Santo seja com toda a igreja. Amém? Deus te abençoe muito. Que a sua cabeça borbulhe de ideia que venha de Deus, tá bom? Quinta-feira estaremos juntinhos aqui na nossa quinta profética. Perde não.